Meu nome é Joyce Rodrigues, eu estou no último período do curso de Ciências Contábeis. Eu participei da iniciação científica pelo CNPq aqui na Universidade da Amazônia, UNAMA. O nosso tema é Impacto do ambiente sociocultural nas práticas gerenciais de mulheres empreendedoras na Amazônia brasileira. E a minha orientadora foi a professora Márcia Taide. Evidenciando a situação das mulheres na região norte por ocupação, é observado um crescimento considerável de mulheres empreendedoras, quando comparado o número das mulheres empreendedoras com relação às mulheres assalariadas, dando a ideia da falta de abertura no mercado de trabalho. Essas empreendedoras, geralmente, elas começam a empreender por necessidade. Assim, essa pesquisa demonstra a percepção que as mesmas possuem sobre o que é o empreendedorismo, seu papel empreendedor e o entendimento e o uso das ferramentas gerenciais. Os objetivos. No objetivo geral, é analisar se a trajetória de vida de mulheres empreendedoras influenciou no uso das práticas gerenciais, na gestão de seus empreendimentos, pelos desafios de somar as atividades empreendedoras às atividades inerentes ao papel feminino que a sociedade espera. Nos específicos, apresentar-se a percepção que as mulheres empreendedoras possuem sobre o que é o empreendedorismo e seu papel empreendedor, e analisar o entendimento que as mesmas possuem sobre o uso das ferramentas gerenciais dentro do contexto formado por sua origem socioeconômica. O empreendedorismo e seu estabelecimento do mundo. O empreendedorismo é um forte contra-ataque ao desemprego. Este é um dos fatores predominantes, entre outros fatores importantes a ser destacados, como o aumento da população. Com o aumento da população, gera uma escassez no mercado formal. A evolução tecnológica e a globalização, a escassez do trabalho formal, o que leva a grande parte desses empreendedores a começar a empreender por necessidade, e a luta das mulheres pela igualdade de gênero na década de 70. Essa década foi determinante, pois foi nesse momento que várias mulheres adentraram o mercado de trabalho. E o crescimento das mulheres no empreendedorismo, devido à retração econômica na década de 80. A década de 80 ela veio confirmar o que ocorreu na década de 70. Isso foi devido à grande crise econômica que o país passou naquele momento, e vários membros da família vieram complementar a renda, e um dos principais membros foram as mulheres. Assim, essa pesquisa justifica-se em propor conhecer melhor a realidade das empreendedoras amazônicas, a fim de proporcionar subsídios para o desenvolvimento de ações, de capacitações e políticas públicas de auxílio ao desenvolvimento dessas mulheres. Os procedimentos metodológicos. É uma pesquisa exploratória, onde a existência da aproximação com o problema possui uma abordagem qualitativa, que é um processo prático entre o mundo real e o pesquisador. Ou seja, é uma pesquisa que vai direto a um estudo de campo, vai direto ao objeto a ser pesquisado. Os procedimentos foi a entrevista semi-estruturada, que é uma entrevista com perguntas abertas, e o instrumento utilizado foi o roteiro de entrevista. O roteiro de entrevista é pré-estabelecido, onde o próprio entrevistador elabora as perguntas e realiza. As coletas de dados. A pesquisa foi realizada no estado do Pará, na região metropolitana de Belém, utilizando-se a amostra por conveniência de 5 empreendedoras de origem culturais, socioeconômica, de idade e ramos de atividades diferentes. A revisão de literatura. Bernard, de 2017, considera o empreendedor pessoas visionárias, líderes, realizadores, persistentes. Observa que existem diferenças entre o espírito empreendedor e o ato de empreender por necessidade. Nesse ponto, Bernard quer dizer que as pessoas que empreendem por oportunidade são os empreendedores que colocam na linha de risco a sua situação financeira. Eles já têm uma estabilidade profissional, mas mesmo assim eles querem empreender cada vez mais. Já os empreendedores surgidos por necessidade, eles acabam entrando no ramo do empreendedorismo por falta de opção mesmo no mercado de trabalho. Dornelas, de 2008, relata que o processo do empreendedor pode ser ensinado e entendido por qualquer pessoa.
e o sucesso é decorrente de uma gama de fatores internos e externos ao negócio. Dornelas quer dizer que mesmo as pessoas que começam a empreender por necessidade, elas podem vir a adquirir o espírito empreendedor. Porém, os empreendedores que não absorvem acabam ficando pelo caminho. Rosa e outros, 2017, expõe a situação das mulheres na região norte, evidenciando o crescimento considerável de mulheres empreendedoras. Porém, em seu estudo, ele relata que esse aumento das mulheres empreendedoras na região norte, ela se dá por necessidade, pela falta de mercado formal para essas mulheres. E Fresati e outros, 2015, considera a estratégia como um elemento fundamental do sistema de controle gerencial e uma organização. Ou seja, a ausência de um planejamento de estratégia demonstra que os instrumentos gerenciais não estão sendo disponíveis ou em uso. Resultados e discussões. Aqui é a análise do perfil sociodemográfico das participantes. As participantes elas foram entrevistadas em várias localidades de Belém, de vários municípios. A idade média delas é de 49 anos. A maioria delas são casadas. Apenas uma possui ascendência de árabes e portugueses. Todas possuem naturalidade paraense. E quanto à origem socioeconômica, apenas duas se consideram da origem socioeconômica média e 3 de origem baixa. A crença é um ponto bem relevante entre as entrevistadas. Elas consideram muito importante a parte da religião. Quanto à escolaridade, 2 possuem ensino superior, 2 ensino médio, e em destaque a gente evidencia a entrevistada E5 com apenas o ensino fundamental incompleto. Todas possuem filhos e apenas uma entrevistada é arrimo de família, ou seja, ela mesma mantém a sua casa e sua família. Observa-se que o perfil das entrevistadas é um perfil heterogêneo, com diferenças significativas na cultura, na origem, na ascendência, os quais podem refletir nas suas práticas gerenciais. Dificuldades encontradas para empreender. Todas as entrevistadas relataram dificuldades iniciais. 2 entrevistadas relatam como dificuldades iniciais a mão de obra, que relata o que é um custo, tanto iniciais como atuais. 2, desconhecimento das transações e nas práticas dos processos das atividades. Atualmente considera a burocratização, a crise econômica. E uma entrevistada relata como dificuldades iniciais e atuais a violência e a falta de infraestrutura que o governo não mantém para ela. Observa-se, portanto, que as dificuldades existentes entre as entrevistadas são equivalentes e consistentes. Gomes e outros, 2005, relatam que as dificuldades básicas são impostas aos empreendedores de forma geral. Porém, além das barreiras comuns a todos, a todos os empreendedores, as mulheres precisam lidar com as dificuldades relacionadas à herança cultural. Ou seja, essas dificuldades iniciais e atuais que as entrevistadas relataram são impostas a todos os empreendedores. Porém, essas mulheres, para as mulheres, elas têm uma dificuldade além, que é a questão da maternidade, a questão de uma herança cultural, um certo preconceito, e também um preconceito com a idade dessas mulheres quando elas tentam adentrar no mercado formal. Então, isso leva elas a empreender. Autoanálise das empreendedoras. Aqui foi analisado como as empreendedoras se enxergam. As atividades dessas empreendedoras é bem diversificada. Quanto ao tempo de funcionamento e o tempo de legalização, existe uma diferença. O tempo de funcionamento, elas possuem uma estabilidade já no mercado, como 47 anos, a entrevistada E5 possui 47 anos no mercado de trabalho, e o empreendimento mais novo é de 6 anos. Porém, quanto ao tempo de legalização, a única que tem 6 anos de funcionamento e possui 6 anos de legalização é a entrevistada E3. E a gente destaca a entrevistada E5, que apesar dela ter 47 anos no mercado de trabalho, ela não tem o seu empreendimento legalizado.
Durante o relato da entrevistada, a gente acredita que isso está muito atrelado ao nível de educação, pois ela possui apenas um ensino fundamental incompleto. Quanto a se considerarem empreendedoras, todas se consideram empreendedoras. Todas possuem empreendedores na família. E quanto a horas de dedicação ao empreendimento, é bem diversificado e a maioria delas dedica acima de 8 horas, que seria uma carga horária normal de trabalho. E quanto a conciliar o tempo do empreendimento com o tempo das atividades pessoais e para a família, a maioria delas destaca que não tem dificuldade. A gente percebe também, durante os relatos das entrevistadas, que essa dificuldade está muito atrelada com a idade dos filhos, quando elas possuem filhos menores de idade. Nota-se que as entrevistadas tentam encontrar um equilíbrio necessário entre as atividades profissionais e as questões pessoais. O uso das práticas gerenciais. Nesse quadro, foi analisado como essas empreendedoras utilizam o uso das práticas gerenciais, as ferramentas gerenciais utilizadas. Quanto a possuir auxílio na administração, apenas 2 possuem auxílio, que é do esposo. Quanto a estabelecer os preços dos serviços, a maioria delas diz que consegue estabelecer o preço do serviço de forma manual. A gente destaca apenas 2 das entrevistadas que usam sistema. Porém, elas não conseguem estabelecer como isso se dá, quais são as despesas, quais são os custos, como elas chegam no preço dos seus produtos. Quanto a especificar se ela possui lucro ou prejuízo, todas relataram que possuem lucro, mas elas não conseguiram especificar de que forma elas conseguem confirmar se elas tiveram lucro ou prejuízo. Elas não sabem especificar nem algum índice de liquidez que elas poderiam utilizar, que seria uma ferramenta gerencial. A parte de entradas e saídas de valores, apenas 2 entrevistadas que usam sistema e as outras de forma manual. Porém, elas também não destacam os princípios. A entrevistada 4, ela não possui uma direção, ela mistura as contas pessoais com as contas da empresa, o que fere um dos princípios da contabilidade. Considerações finais. Resultados, características que estão presentes no perfil dessas mulheres. Todas essas mulheres demonstraram que elas estão sempre em busca de oportunidades e de novas iniciativas. São mulheres persistentes. Um ponto que ficou bem destacado, que elas exigem qualidade no serviço dela, nos funcionários dela. Por isso que elas destacaram que a mão de obra é um fator bem difícil para elas e um custo elevado de treinamento e de manter essa mão de obra, porque elas exigem qualidade e às vezes essa mão de obra não se qualifica. Comprometimento, e são mulheres independentes e que possuem alta confiança. No resultado geral, quando analisado o impacto do ambiente sociocultural sobre a vida, sobre a atividade empreendedora e o uso de ferramentas gerenciais, de acordo com os depoimentos, observa-se que o ambiente sociocultural e econômico das entrevistadas não exerce influência sobre suas práticas. As diferenças e similaridades no uso das práticas gerenciais na atividade empreendedora não parecem sofrer influência na origem sociocultural da pessoa. Ou seja, mesmo essas mulheres com ensino superior, outra com ensino fundamental incompleto, vindo de origens socioeconômicas diferentes, elas acabam utilizando praticamente as mesmas ferramentas gerenciais e não têm uma noção exata do que são essas ferramentas gerenciais. Opiniões científicas e publicações. Esse trabalho foi apresentado no 9º Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade 2018. Essa pesquisa foi realizada com o CNPq, em parceria com a Universidade da Amazônia, UNAMA. Obrigada.